Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, o único Deus, desperta-nos, Pai, neste momento, para que nós sejamos cientes da Tua presença. Qualquer coisa que estamos a carregar, Pai, neste momento, qualquer preocupação, qualquer situação difícil, tristeza, ferida emocional ou espiritual, neste momento nós vamos colocar tudo nas Tuas mãos. Amém. Espírito Santo, leva esta mensagem para onde tu queres que esta mensagem chegue. Nós estamos gratos pela Tua presença. Amém. Então, primeiro vamos falar sobre uma palavra muito importante para a nossa fé, para os cristãos ou o povo de Deus. E aquela palavra é Advento. Advento. Quando pensamos sobre a palavra Advento, podemos pensar sobre a comemoração do Advento na Igreja Católico Romana. Desculpa, aquele telemóvel me distraiu. O Advento na Igreja Católica Romana. Mas há igrejas protestantes e evangélicas que celebram o Advento. Advento em si mesmo não é algo católico romano. É uma época no calendário cristão que pode ajudar-nos a focar nas promessas cumpridas em Jesus e na sua primeira vinda. A palavra Advento é de origem latim e significa chegada, aproximação ou significa vinda. O Advento é quando o povo de Deus, hoje em dia, lembra-se da esperança que o povo de Deus teve e carregou durante séculos. A esperança que um dia o Libertador, o Messias, o Cristo, viria. A primeira vez que encontramos a promessa de um Salvador que iria curar os seres humanos da corrupção, estragos e danos causados pela sua rebeldia, está em Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, capítulo 15, entramos na história quando Adão e Eva tomaram a decisão de desobedecer Deus. E Satanás estava ali porque ele estava a falar com elas e elas tomaram a decisão de desobedecer Deus. E Deus, como um bom pai, queria falar com os seus filhos. Ele começou a falar com Adão e Eva porque eles sabiam o que ia acontecer. E no meio da situação, ele começou a falar sobre as consequências do pecado. Consequências que vão acontecer
também o castigo. E ele também falou sobre o que iria acontecer com Satanás. Gênesis 3:15. Farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça, e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Deus deu esta primeira promessa sobre o libertador, o Messias, que iria salvar o povo que acreditava nele. Então, Advento é o que nós fazemos. Nós celebramos a vinda, o Advento de Jesus pela primeira vez. Uma promessa dada que pessoas carregaram e esperavam durante muitos séculos. Já definimos a palavra importante para o povo de Deus, Advento. E vemos a promessa dada, a primeira promessa dada em Gênesis 3:15, acerca do Salvador, o Messias. E esta promessa, dada por Deus, que o adversário não terá a última palavra e que Satanás já está derrotado, abre a porta para falarmos sobre histórias bíblicas acerca de esperar, que é a nossa segunda ideia hoje. Segundo ponto hoje, o ato de esperar é um aspecto bíblico e esperar faz parte de nossa fé. Esperar faz parte de nossa fé. A Bíblia está repleto de exemplos de esperar. Eu não vou apresentar todas as histórias acerca de esperar, mas com base nas histórias que vou apresentar, espero que vão perceber algo muito significante na nossa fé e na tua fé. Em Gênesis, Abraão recebeu uma promessa que ele iria ser um pai de nações, tendo descendência mais numerosa do que as estrelas. Abraão não percebeu a totalidade daquela promessa, mas ele esperou. Ele esperou 25 anos para o nascimento do seu filho prometido, Isaac. Jacó, continuando em Gênesis, queria casar-se com Raquel e esperou 14 anos para casar com ela. Mais uma vez em Gênesis, José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos ciumentos, teve de esperar 13 anos para haver justiça. Em 1 Samuel, capítulo 1, vemos Ana a esperar anos e anos para ter um filho, que fez barulho assim que é muito agradável. Sim. Eu tenho 5 filhos, uma criança fazer barulho durante o culto é muito bem-vindo. Então, ela esperou anos e anos para ter um filho. O profeta Jeremias pregou e falou e profetizou durante 40 anos. 40 anos. E nunca viu um arrependimento nem reavivamento entre o povo de Deus. Em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22 e Lucas 8, versículos 43 a 48, vemos uma mulher
que esperou 12 anos para ser curado por Jesus. E Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério público. Esperar faz parte de quem somos, como povo de Deus. E eu gostaria de voltar para Gênesis capítulo 3, versículo 13. Quando Deus estava a falar com Satanás, Adão e Eva. E ele disse a Satanás: farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência, a descendência dela, a descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça, e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Milhares de anos passaram e o povo de Deus esperava pelo Messias que iria esmagar a cabeça de Satanás. E nós vimos que o autor de Hebreus escreveu isso. Capítulo 2, versículo 14 a 15. Também ele, Jesus, se tornou carne e sangue, pois só como ser humano poderia passar pela morte e esmagar a força daquela que tinha o poder da morte, o diabo, libertando todos aqueles que tinham a sua vida inteiramente subjugada pelo medo da morte. O mundo esperou milhares e milhares de anos. O povo de Deus carregava aquela esperança. O advento do Messias. Durante todo o tempo de espera, pessoas tinham de tomar decisão após decisão, de confiar e esperar. Veja o que o escritor de Hebreus escreveu em Hebreus 11, versículo 26. Hebreus 11, 26. Moisés considerou o fato de sofrer pelo Messias uma coisa muito mais valiosa do que os próprios tesouros de Egito, pois tinha os seus olhos o que disse? Fixados na recompensa futura. Moisés esperava que o Messias, o Cristo, viria. Sabe quantos anos decorreram de Moisés até Jesus? Aproximadamente 1200. 1200 anos. E eu tenho dificuldade de esperar no banco quando duas pessoas estão à minha frente. 2000 anos, não 2000, 1200 anos antes do nascimento de Jesus, Moisés firmava a sua vinda na esperança que o libertador, a sua vida, ela firmava a sua vida na esperança que o libertador iria trazer uma vida melhor para o povo de Deus e para o mundo. As histórias bíblicas acerca de esperar são muito importantes para nós. E há muito mais histórias para descobrir. Este conhecimento sobre Moisés, que ele acreditou no Messias, leva-nos para a próxima parte da mensagem. Esperar com esperança. Para aprender a esperar,
com esperança, vamos voltar para a palavra advento, que significa vinda. Hoje em dia, o povo de Deus está a viver, esperar por outro advento, outra vinda. Josias falou sobre isso durante a ceia. Nós estamos a esperar pelo outro advento, a segunda vinda de Jesus. E Jesus disse isso. Ele falou em João 14, versículo 1 a 3. Nós podemos ver isso. João 14, 1 a 3. Que o vosso coração não se aflige. Creem em Deus. Creiam também em mim. Há muitas moradas onde vive o meu Pai. E vou aprontá-las para a vossa chegada. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo, onde eu estiver. Se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 a 13, Jesus falou: eu virei em breve, trazendo a recompensa que cada um merece, de acordo com as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, a origem e o fim. Eu virei em breve. Talvez a nossa percepção do tempo está com uma grande distorção. Esperar faz parte de quem somos. E o mundo moderno está a tentar dizer-nos que não é bom esperar por nada. E como Jesus ainda não voltou, é uma mentira o que o mundo está a ensinar. Mas isso não é verdade. Porque esperar faz parte de quem somos. Sendo o povo de Deus, nós temos de esperar bem e com esperança. Tiago 5, versículo 7 a 8. Mas vocês, irmãos, sejam pacientes, aguardando a vinda do Senhor. O lavrador também espera com paciência o precioso fruto da terra, assim como as primeiras e últimas chuvas. Sejam então perseverantes, enchendo o coração de força, porque a vinda do Senhor aproxima-se. Eu gosto de uma coisa aqui que aprendi em Portugal. Muitas pessoas ainda hoje têm hortas em casa. Nem todos, mas muitos. Há alguns anos, acho que comecei 21 ou 22, ter horta em casa. Aprendi a esperar. Porque eu pensei 3 semanas e ainda não posso tirar a alface. Quando nós ficamos cada vez mais ligados com a nossa vida moderna, começamos a esquecer o processo de esperar. O processo de transformação, que leva tempo. Quando desligamos com a natureza que Deus criou, nós começamos a esquecer que a transformação leva muito tempo. Então, como é que podemos esperar bem? Como é que nós podemos esperar com esperança?
Se formos sinceros, estamos a viver, a esperar não somente o segundo advento de Cristo, mas estamos a viver um advento corrente, em que estamos a esperar a vinda de Jesus num relacionamento quebrado. Estamos a esperar a vinda de Jesus no meio do nosso desemprego, ou na forma de uma cura emocional, ou espiritual, ou física. Talvez estejamos a esperar que os filhos nos liguem, ou que os pais nos respeitassem, ou talvez estejamos a esperar que o nosso casamento melhore. A verdade é que nós estamos a esperar a segunda vinda de Jesus, mas também estamos a esperar a vinda de Jesus hoje em dia nos nossos dias. Porque nós somos pessoas de fé. Nosso Salvador ressuscitou. A sua presença está conosco. Ele está a atuar nas nossas vidas e nós estamos a clamar: venha Jesus, trata esta situação. Eu quero ver-te, os meus colegas, os meus amigos, a minha família. Nós precisamos a ver-te. Venha, Jesus. A nossa igreja completou 21 dias de jejum e qual é a palavra correta ou certa? Não, é abstinência. Teve uma conversa entre pessoas, qual é a palavra certa? Porque uma é para quando a pessoa não vai às eleições, ou então a outra é quando toma a decisão de excluir certas coisas. E a palavra certa é abstinência. 21 dias de jejum ou abstinência. Muitas pessoas falaram comigo, com minha mulher, com outras pessoas, Roberto, que durante aquele tempo elas receberam respostas de orações, curas emocionais, mas nem todas as orações foram respondidas. Pessoalmente, eu sei, Deus falou comigo durante aquele tempo. Ele falou e respondeu a uma oração muito claramente. Mas teve outras orações durante aquele tempo que ainda estou a esperar a resposta. Então, depois desses 21 dias, quais são os próximos passos? Porque ainda estamos a esperar o advento naquelas situações. Estamos a esperar que Jesus vai aparecer e responder às nossas orações. Estamos também a esperar pela segunda vinda de Jesus, quando Ele vai voltar aqui na terra, fisicamente. Como é que podemos esperar bem com a esperança? Vamos ler de novo Hebreus 11, versículo 26. Moisés considerou o facto de sofrer pelo Messias uma coisa muito mais valiosa do que os próprios tesouros do Egito, pois tinha os seus olhos fixados na recompensa futura. Devemos declarar e tomar uma postura que os tesouros deste mundo não são nada em comparação com a recompensa futura em Cristo que vamos receber. Como esperar
com esperança, temos de fixar os nossos olhos em Cristo e no facto que o que é que este mundo oferece não é nada em comparação da recompensa que nós vamos receber. A recompensa de talvez seja um casamento muito melhor, família curada, feridas emocionais curadas. Talvez seja também, não talvez seja, vai incluir também o facto que no seio nós vamos estar presente com Deus e nós vamos estar com Ele numa maneira que nunca imaginávamos. E sentir e ser cientes da sua presença. Uma cura completa. As recompensas futuras podem começar agora, mas a sua totalidade vai ser realizado depois da segunda vinda de Jesus. Também nós sabemos o que Jesus ensinou. Mateus 24, versículos 36 a 51. Sei que são um texto, não é muito grande, mas é importante o que Jesus ensinou. Contudo, ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá. Estou em Mateus 24, versículo 36. A data e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos, nem sequer o Filho de Deus. Só o Pai o sabe. Assim como foi os dias de Noé, assim será no dia do regresso do Filho do Homem. Com efeito, assim acontecia nos dias que precederam o dilúvio. As pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. As pessoas não se deram conta do que se avizinhava, até que o dilúvio veio e os levou a todos. A segunda vinda de Jesus vai ser assim. Pessoas vão viver as suas vidas, buscando todos os bens que o mundo tem, pensando, eu não preciso de Jesus, tenho muito tempo na minha vida. Oh, Jesus, aquela religião, isso não é nada, não preciso. E de repente, Jesus vai voltar. E vai acabar, infelizmente, a opção e a oportunidade de receber Jesus. Vai ser como os dias de Noé. Quando menos esperamos, ele vai voltar. Mas nós, o povo de Deus, temos de esperar e não ficar surpreendidos. Jesus continuou. Versículo 39. As pessoas não se... versículo 40, desculpe. 2 homens estarão juntos nos campos. Um será lavado, o outro ficará. 2 mulheres estarão ocupadas no seu trabalho no moinho. Uma será lavada e a outra deixada. Versículo 24. Portanto, 42, obrigado. 42. Portanto, vigiem bem. Temos de vigiar. Temos de vigiar. Porque não sabem quando vem o vosso Senhor. Temos de vigiar. Ser atentos e alertos. Porque este dia vai chegar. Sabem disso?
43. Se o senhor da casa soubesse exatamente quando o ladrão vem, ficaria de vigilância e não permitiria que a casa fosse arrombada. Por isso, também devem estar prontos em todo o tempo, porque o Filho do Homem virá quando menos o esperarem. Irmãos, nas nossas vidas, nós temos muitas coisas que estamos a empurrar para outro dia. Fazer pazes com pessoas com quem nós trabalhamos, os nossos colegas, ou pessoas da nossa família. Fazer pazes com os nossos vizinhos. Falar com pessoas chegadas a nós sobre a esperança que nós temos. Ajudar aquele vizinho isolado. A falar com quem nós sabemos. Eu ofendi ela. Eu tenho de ir falar com ela. Porque isso leva a um certo humildade. Por que estamos a esperar? Fazer paz com pessoas, endireitar situações difíceis, ser as mãos e os pés de Jesus. Por que estamos a esperar e não estamos a permitir, não estamos a deixar Jesus tratar as feridas íntimas dentro de nós que nós temos? Por que temos medo? Ele é tão suave e gentil. Quando Ele trata a ferida, o seu amor vai lá. Versículo 45. Quem é o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor confiou a responsabilidade sobre a criadagem e para lhes dar o alimento à hora certa. Feliz é o servo cujo Senhor no seu regresso encontrar a fazer um bom trabalho. É realmente, como vos digo, e se o Senhor porá tal servo sobre tudo o que tem. Mas se o mau servo dizer consigo próprio, o meu Senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os seus companheiros, a fazer uma vida de comezenas e bebedeiras, o seu Senhor, ao voltar sem aviso, num dia e numa hora em que não é esperado, castigá-lo-á severamente e dar-lhe-á a condenação reservada aos fingidos, mandando-o para onde haverá choro e ranger de dentes. Estamos a viver esperando o segundo advento. Temos de vigiar bem. Devemos declarar que os tesouros deste mundo não são nada em comparação com a recompensa futura em Cristo. Vamos viver atentos e alertos porque não sabemos quando vem o nosso Senhor. Para concluir, gostaria que nos lembrássemos de esperar com esperança. Primeiro, temos de focar nas riquezas que temos em Cristo, em vez das riquezas mundanas. Que todas as pessoas estão a ensinar-nos, formar-nos e dizer que tu tens de correr atrás daquelas coisas, em vez de correr atrás de Jesus e buscar Jesus e procurar Jesus. 2. Devemos estar atentos
e alerta com a expectativa que Jesus pode voltar em qualquer momento. Eu não estou a dizer que isso é fácil, mas, irmãos, é uma coisa que devemos começar a pôr em prática. Quando a primeira coisa que entra em nossa mente quando acordamos e a última coisa quando nos deitamos é acerca das outras coisas além de que Deus, não estamos a esperar a segunda vinda de Jesus. Quando fico mais ofendido porque alguém falou palavras injustas comigo, em vez de ficar preocupado com meu vizinho que não tem comida, nem casa, nem roupa suficiente, não estou a esperar a segunda vinda de Jesus. A terceira coisa que gostaria que nos lembrássemos é o nosso Deus, o Deus bíblico, é um Deus que espera. 2 Pedro 3, versículo 9. Não é que o Senhor demore a cumprir o que prometeu, como alguns pensam. É paciente convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. A razão pela qual Jesus ainda não voltou, que o segundo advento não aconteceu, é porque Ele estava a esperar. Ele é paciente. Mesmo aquelas pessoas que não gostamos, que nos magoaram, feriram, Ele está a esperar para aquelas pessoas, os nossos inimigos, arrepender-se. Graças a Deus, Ele esperou até que todos nós que estão aqui já com compromisso com Cristo, Ele esperou por nós. E Ele está a esperar por muitas mais pessoas. Ele é paciente e Ele espera. O nosso Deus, o Deus bíblico, é um Deus que espera. Então, como está a tua vida? Estás a viver acreditando que Jesus vai e pode voltar em qualquer momento? Já recebeste Jesus como seu Senhor, Salvador, Rei? Já abriste a tua vida completa a Ele? Está a esconder coisas que ainda dizem, não, Jesus, tu não podes ir lá. Se ainda não recebeu Jesus, fala conosco. Porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem recompensas para ti. Se já está a caminhar em e com Jesus, mas há áreas na sua vida que está a guardar, não está a permitir que Jesus entre e vai lá, fala conosco. Fala conosco. Jesus é muito gentil e manso. Mesmo que Ele tem todo o poder e força, a maneira que Ele trata-nos quando estamos abertos, quando nós abrimos tudo para Ele, Ele trata e trata 100%. O problema é quando guardamos coisas. Aí às vezes Ele tem de fazer com mais força. Outras vezes Ele não vai fazer nada. Ele vai dizer, tu não queres que eu entre? Não vou entrar. Estou à tua espera.
fala conosco. Se ainda não recebeu Jesus ou quer ajuda na sua vida para caminhar com Jesus e viver com a expectativa que Ele está mesmo a voltar em breve. Vamos orar. Deus Pai, obrigado. Obrigado pela esperança e misericórdia, a tua paciência, a paixão que tu tens. Tu és compassivo, Pai. Muito obrigado. Desperta-nos, Pai. Ajuda-nos a viver mesmo acreditando, tomando decisões que em qualquer momento Jesus vai voltar. Ajuda-nos a abrir as nossas vidas 100% a Ti, para que Tu possas entrar e transformar-nos. E ajuda-nos, Pai, a viver a nossa fé, abençoando pessoas. Ajuda-nos a esperar com esperança, a esperar bem. Em nome de Jesus. Amém. Que todos aqui sejam abençoados para ter uma semana em que tem uma experiência com Deus, que a esperança da segunda vinda, segundo advento, vai crescer em ti. E que tens coragem de abrir-te 100% para Jesus. Amém. E para os online, tenham uma boa semana. Obrigado, Daniel. Obrigado. Amém. Deus falou conosco hoje, sim? Amém. Graças a Deus. Vamos continuar a falar durante este mês sobre isso, sobre esperar com esperança, com fé, amor, alegria.